Fita. Pastor Sérgio, esta é a segunda fita, contando da nossa viagem do Rio de Janeiro até Ponta Porã. Uma viagem que ia durar 13 dias. Chegamos no Rio, como já disse, no dia 21 de março, mas somente no dia 1º de abril é que pastor Guilherme podia retirar a caminhoneta da alfândega. E assim começamos a lotar com as malas e as caixas pequenas. E ele despachou a bagagem maior que eles trouxeram e a minha única mala muito grande, em que eu tinha posto todas as minhas coisas preciosas para mim e coisas que seriam úteis na minha nova vida. Nós íamos sair e os missionários ficaram horrorizados que íamos tentar ir a Mato Grosso por terra. A estrada do Rio até São Paulo, naquela época, não era asfaltada. Também tinha chovido um pouco, fazendo trechos horríveis, difíceis de atravessar. Passamos uma noite em caminho e chegamos em Campinas, à noite do segundo dia. Mas Deus estava conosco. O povo em cada lugar onde passávamos se espantaram com a nossa coragem de tentar viajar para Mato Grosso. Muitas vezes a polícia também nos mandou parar para examinar os nossos documentos. Mas muitas vezes eles nos ajudaram contando meios de continuar a nossa viagem. Chegamos até Americana, porque lá viajamos melhor, porque a estrada estava um pouco melhor. Passamos a terceira noite em Bauru. A única lugar que achamos para pousar era um quarto grande, com 5 camas, com condições terríveis. Mas nós 5 dormimos bem, sob a proteção de Deus. E dia 4 saímos cedo e logo chegamos a um trecho horrível. Um trecho arenoso. Levamos 4 horas de viagem para atravessar somente 30 milhas. Não sei, pastor, quanto é em léguas, o senhor faz a conversão. E ficamos presos num lugar. Tentamos mais e mais para sair e não podíamos. Então, o pastor Guilherme mandou o filho Bio para buscar alguém para nos ajudar. Ele passou em frente de um sítio e um grande cachorro bravo o atacou e mordeu. Mas o dono veio nos ajudar trazendo uma espada. E assim agradecemos mais uma vez a Deus os seus cuidados para conosco. Passamos por Capelândia, terra bonita, e fiquei admirando a minha nova terra. Finalmente chegamos em Lins, onde pousamos a 4ª noite. Agora findou a viagem por terra, porque ninguém sabia de outras estradas para Campo Grande. Somente podíamos chegar por estrada de ferro.
Assim, no dia 7 de abril, pastor Guilherme e o filho Dio embarcou a caminhonete neta num trem de carga. E eles tiveram que ficar dentro do carro, guardando o carro e a bagagem, para uma viagem terrível e demorada para Campo Grande. Dona Nina, a filha nona, e eu conseguimos uma cabine no trem de passageiros. Mas um problema, mais um. O cabine só cabia 2 pessoas. E o guarda ficou discutindo com Dona Nina a respeito de nós 3 tentar ocupar. De modo que ela ficou e a nona e eu ficamos revezando dia e noite, sentando um pouco no vagão geral de passageiros. Finalmente, nós chegamos em Campo Grande e fomos à casa do missionário pioneiro, irmão Sherwood, e sua esposa, Dona Eunice, que nos receberam com muita hospitalidade. Tivemos que esperar a chegada do pastor Guilherme. No dia 12, eles chegaram, contando a história dos seus 6 dias de viagem naquele trem de carga. E agradecemos a Deus e louvamos a Deus que agora estávamos lá em Mato Grosso. E nós tivemos então preparar para o seguinte trecho, de Campo Grande até Ponta Porã, onde pastor Guilherme e Dona Nina moravam. Depois de muitas dificuldades por causa da estrada horrível, nós chegamos em Ponta Porã. Foi uma alegria muito grande. O povo nos recebeu com braços abertos, com tanta alegria que comecei imediatamente a me achar em casa. Lá eu aprendi muitas coisas, que o povo era tão hospitaleiro, amoroso, dedicado, porque vi e conheci os meus novos irmãos e irmãs. Eu não falava nada, umas frases, poucas palavras que peguei na viagem, mas Dona Carolina Peluche, que era uma senhora muito dedicada, membro da Primeira Igreja Batista em Ponta Porã, ela se ofereceu para me ensinar. Aprendi algumas palavras e tentava falar melhor possível. E eles eram tão bondosos que me corrigiam e me aprendi e me amavam cada dia mais. Aprendi a fazer muitas coisas novas para mim, como dormir numa rede, tomar mate, torrar café e coar num pano próprio, lavar a minha roupa num tanque fora da casa e passar roupa com ferro de brasas. Aprendi a comer feijão e arroz e gostar de alho. Mas principalmente aprendi coisas preciosas destes que agora eram meus irmãos e as minhas irmãs. Então eu vi que era precisa
eu estudar com mais dedicação. E Deus me orientou a ir para Campo Grande. E pastor Guilherme e dona Nina acharam bem. Fiquei esperando a chegada da nossa bagagem, da minha mala grande. Foi um dia de surpresa, quando o pastor Guilherme recebeu notícia que a bagagem estava em Campo Grande, ele devia ir lá retirar. Ele foi de avião, libertou a bagagem e despachou tudo por um caminhão para Ponta Porã. Depois de alguns dias, chegou o caminhão com a bagagem. Levei um susto quando abri aquela mala enorme minha. A única coisa, além das pequenas malas que vieram comigo em viagem, e não vi nada dentro daquela mala grande, a não ser um cobertor usado e 2 chapeuzinhos. Ninguém me falava que as irmãs, as senhoras no Brasil não usavam chapéus como aqui na minha terra. E nem os ladrões queriam aquele cobertor e aqueles chapéus. Mas todas as coisas que para mim tiveram valor e tudo que eu levei que seria de utilidade para mim na minha nova vida, tudo foi roubado naquela viagem do Rio de Janeiro para Ponta Porã. Assim eu aprendi cedo na minha vida de missionária que as coisas não são importantes e nem necessárias para a gente ter uma vida feliz, agradável e abençoada. Assim fiz algumas comprinhas, porque também não tinha muito dinheiro, mas me serviram. E fiz então a nova experiência, indo para Campo Grande, ficar sozinha numa pensão, estudando para melhor servir ao povo que Deus me enviou para amar, ajudar e abençoar. Desde o primeiro dia após a minha chegada, precisava usar o português, porque não havia outras pessoas americanas ao meu redor. Somente o missionário norte-americano, que era o pioneiro, o único missionário naquela região, ele veio de parte diferente dos Estados Unidos, do meu, tinha algumas ideias diferentes. Assim, logo, levei um susto quando fui pela primeira vez ao culto e vi todas as irmãs e as crianças sentadas de um lado do santuário e do outro lado todos os homens estavam sentados. Não havia coral, porque mulher não podia falar e nem cantar em frente dos homens no santuário. Nas quarta-feiras, para o culto de oração, as mulheres podiam ter oportunidade de ficar em pé e fazer os seus pedidos. Muitas vezes vi as irmãs chorando e com muita emoção, fazendo pedidos pelos esposos, os seus filhos e outras
necessidades, mas nós não podíamos orar no santuário. Mas na hora das orações tivemos que sair e reunir de novo numa salinha lá nos fundos da igreja. Também ele impôs muitas outras regras. As mulheres não podiam cortar os seus cabelos. Uma senhora tão dedicada, uma crente tão bela, me contou da tristeza dela. Ela havia quebrado o seu braço e não mais podia arrumar e pentear aquele cabelo comprido. Assim ela mandou cortar e logo ela foi excluída da igreja. Também as irmãs tiveram que dispor de todas as suas joias e outras coisas de ornamentação ao ser membro da igreja. Tiveram que usar saias bem compridas e com mangas. E muitas outras restrições que eram difíceis. E fiquei com pena das minhas irmãs. Interessante que naquela igreja, onde eu não podia nem orar, 6 anos depois, eu fui eleita pela Convenção Batista de Mato Grosso, secretária executiva da convenção, para fazer a obra durante as férias do missionário Glenn Bridges. O pastor da igreja era pastor Rafael Joia Martins, porque, felizmente, aquele missionário e sua família saíram em gozo de férias nos Estados Unidos. E a família do pastor Martins me recebeu como membro da família, me ajudou muito. Até o filho, Rafael Joia Martins, foi o meu professor de português. Ele era um rapaz de 16 anos, mais ou menos. Somente sabia o inglês que a gente aprende no ginásio. Mas ele era muito inteligente. E ele se aplicou. E eu mesmo fui muito motivada. Me apliquei. Aprendi muito. Eu aprendi o português como uma criança aprende a ler e falar uma língua. Porque nunca podia traduzir do inglês para português ou perguntar para alguém em inglês como é o nome disto ou como se fala assim. Eu aprendi como criança. Tive um pouco de dificuldade com o gênero, porque no inglês não há nada disto. E sempre fica difícil para nós saber se é feminino ou masculino. De modo que eu sei que eu faço erros agora nesta recordação, mas vão me perdoar. Estudei 6 meses apenas com Rafael Júnior e então recebi um convite. Estava orando para saber justamente o lugar que Deus queria que eu começasse a obra que ele me encarregou. E esta carta veio do pastor Valdir Vilarinho, lá de um lugar chamado Vila União. Ele estava lá há poucos meses, enviado pela igreja de Ponta Porã para abrir um novo trabalho. Mas ele não estava recebendo muita aceitação
não havia nada para realmente fundar uma futura igreja. E ele pensou que se tivesse uma escola, porque não havia naquele lugar, uma escola boa, que quem sabe ia ser a porta para que o trabalho, o evangelho progredisse. Eu também, ao orar, senti no meu coração que sim, lá era o meu lugar. E fiz preparação para ir. Antes de eu estar no Brasil, 1 ano, eu estava abrindo uma escola, ensinando todo o curso primário em português. Só Deus podia fazer este grande milagre na minha vida. Em Vila União, que mais tarde o nome foi mudado para Amambai, eu fiquei uns meses na casa do pastor Valdir e dona Candinha, a sua filha Marlene e um filho, dormindo na sala, numa rede. Naquela época não havia luz elétrica. Tivemos um poço e uma casinha no fundo da casa que serviu como banheiro. Não havia correio, a minha correspondência chegava em Ponta Porã. Pastor Guilherme então entregava as cartas para um motorista que ia trazer mercadoria para a nossa cidade pequena. Também não havia um banco. Eu realmente não precisava porque não tinha muito dinheiro. Mas pastor Guilherme trocava as ofertas que ia recebendo e ele então mandava as notas sem colocar em envelope ainda pelo motorista. E nunca perdi um tostão do dinheiro. Também não havia meio de transporte entre Amambai, ou Vila União, como era o nome naquela época, e Ponta Porã. Somente os motoristas que traziam mercadorias para Vila União e de volta levavam sacos de erva mate, que era realmente o meio de sustento daquele lugarejo. Assim, quando eu precisava ir em Ponta Porã, tinha que subir em cima daqueles sacos de erva mate, ou se não houvesse outra senhora mais necessitada do que eu podia também viajar na cabine. Logo vi que eu precisava de um meio de transporte para sair, para ir visitar as famílias nos sítios, e assim comprei um cavalo. Nunca na minha vida tinha andado a cavalo, mas logo aprendi, mais ou menos. E com a ajuda dos irmãos, aprendi a cuidar do animal. Tudo era novidade para mim e logo me adaptei com os costumes e a vida na minha nova pátria. A primeira vez que fiquei pensando, orando, pensei, por que Deus me enviou a um lugarejo tão isolado, tão necessitado? E logo eu sabia,
a razão. E creio perfeitamente que eu estava naquele lugar enviado por Deus. A primeira pessoa que fez a profissão de fé em Cristo Jesus publicamente foi a Dona Senhorinha Bambiler. E ela depois me disse um dia: Dona Ana, não tenho mais medo, mais pavor de morrer. Eu pensei: Dona Senhorinha, a senhora é tão forte, por que pensa em morte? E ela me contou a sua experiência. Disse que alguns anos antes, ela e o esposo, seu Picucho Mambiler, estavam residindo num sítio fora da vila. Ela ficou muito doente com pneumonia. Não havia médico, nem recursos, e assim de dia a dia ela piorava. Ela disse que chegou o dia quando ela não tinha mais força. Ouviu o seu esposo no quintal, chorando, gritando. Ela viu aquela noite quando vizinhos começaram a chegar com velas para a hora da sua morte. E ela disse: eu tinha tanto medo, tanto pavor. Eu não conhecia Deus, sabia que era Deus. E eu gritei: oh Deus, não me mande sair nesta escuridão sozinha. Deus ouviu aquela petição daquela senhora, porque ela não morreu, ela sarou. E assim ela me disse: não tenho mais medo de morrer. Ela era muito respeitada, conhecida naquela vila. Ela era madrinha a muitas crianças que havia batizado. Assim, o testemunho dela ajudou muito no início do trabalho evangélico naquela região. Ela sabia ler, mal e mal, mas começou a ler a Bíblia pela primeira vez na sua vida. Ela evangelizou toda a família dela e quase todos eles também aceitaram a Jesus. Somente a mãe dela, Dona Laura Bambiel, não se conformava e chorava dia e noite, porque a filha tinha deixado a religião tradicional da família para uma nova religião. Então, Dona Senhorinha me levou para fazer uma visita a ela. Eu falei de Jesus, como ele veio, morreu na cruz para nos salvar. E ela disse: mas eu tenho Jesus. Eu disse: a senhora tem Jesus? E ela me levou ao seu quarto, uma cama muito comum daquela região, mas em cima da cama, na parede, estava um crucifixo grande, que custou muito dinheiro. Ela pegou nos seus braços, começou a beijar a face de Jesus no crucifixo. E ela me disse: a senhora quer que eu deixe meu Jesus, que dorme aqui em cima da minha cama, que eu posso beijar? A senhora quer que eu deixe meu Jesus para seu Jesus, que eu não posso ver, que está longe no céu, em algum lugar? Expliquei mais um pouco para ela. Orei
e o Espírito Santo fez a obra, porque mais tarde até Dona Laura também aceitou o Jesus, o único Jesus, que não se vê com os olhos, como aquele crucifixo, mas é o único meio de conhecer Deus como Pai e ter entrada no céu. E ela e o esposo, Senhor João, foram fiéis crentes até o fim das suas vidas. Dona Senhorinha era a minha companheira na obra. Posso dizer meu braço direito, porque ela me ajudava em todos os aspectos da minha vida e do meu ministério. O crescimento do Evangelho lá em Vila União, hoje Amambai, deve muito a esta irmã, porque ela era bem conhecida naquela vilazinha, e o exemplo da sua vida após a sua conversão e o seu testemunho era forte para o povo ver que Jesus Cristo salva e Ele faz de nós novas criaturas. E esta Dona Senhorinha que falava para mim e para todos que não mais temia a morte, teve uma oportunidade de provar as suas palavras. Um dia, o seu filho mais novo, o Walter, queria ir fazer uma viagem a cavalo e ele queria levar a arma do seu pai. Mas Dona Senhorinha não queria que ele fosse armado. E de alguma maneira, naquela reação entre os dois, o revólver disparou e Dona Senhorinha levou uma bala nas suas costas. Eu fui chamado, eu corri para lá. O quarto dela já estava cheio de pessoas, parentes, vizinhos, amigos. Os que não poderiam entrar ficaram olhando pelas janelas e a porta. Todo mundo pensava que Dona Senhorinha, aquela boa senhora, estava morrendo. Cheguei ao lado da cama, beijei, tomei a mão dela e disse: a senhora não vai morrer. Quem sou eu para fazer uma declaração assim? Eu me espantei, mas sei que foi Deus quem estava falando por mim. Eu disse: nós vamos levar a senhora para Ponta Porã, porque lá em Amambai não havia ainda médico. Ela disse que não queria ir. Ela não queria morrer na estrada, mas sim na sua própria casa. Mas eu insisti, e um motorista se aprontava para fazer a viagem. Era uma viagem difícil, porque na noite anterior havia uma chuva. Mas levamos Dona Senhorinha para Ponta Porã. Chegando lá, mais que meia-noite, fomos para o hospital. Lá eles não tiveram, naquela época, um raio-x, de modo que não podíamos saber onde estava a bala. Apenas trataram o lugar, o ferimento, e ela passou 2 dias lá e voltou para casa. Ela levou aquela bala nas suas costas até a morte dela. Mas Deus sabia que ela ia ser muito útil na sua obra
naquele lugar. Tivemos os cultos numa sala grande na casa do pastor Baldir, porque a igreja de Ponta Porã enviou o pastor Baldir para Amambai como evangelista ou pastor obreiro para abrir o trabalho. Comprou uma casa de madeira muito simples, sem pintura, sem ornamentação, mas com um lote grande. E no fundo daquele lote havia uma casinha abandonada que ele usava como oficina, porque pastor Baldir também era marceneiro. Mas as aulas tivemos naquela sala da morada deles. E antes então de eu estar no Brasil, um ano, abri a Escola Batista. E tantas crianças vieram que tinham que dividir. A metade veio de manhã, a outra metade veio à tarde. E à noite era a aula para os jovens. De modo que fiquei bem ocupada, além das minhas visitas e outras coisas. Tive apenas uma ajudadora, uma sobrinha da Dona Senhorinha, uma moça muito boa, Maria, veio para me ajudar. E Deus começou a sua obra lá em Amambai, através da escolinha, da conversão de Dona Senhorinha e outros, e o trabalho do pastor Baldir. Mas louvo a Deus que Ele me levou para um lugar tão difícil, para ser uma pioneira, uma voz para falar de Jesus. Todos os dias eu abri a palavra de Deus, ensinei a respeito de Jesus, contando as histórias bíblicas, e tive algumas figuras na planela para eles também prestarem bem a atenção. E assim as crianças foram conhecendo o Evangelho, e vi logo que era assim, porque Deus me levou àquele lugar, porque muitas vidas foram transformadas. E eu mais tarde vou contar de algumas daquelas crianças, o que conseguiram ser e fazer por causa daquela escolinha. A minha casa ficou bem perto, e assim sempre as crianças estavam comigo e eu com eles. A casa que era, eu disse, abandonada, ficou reformada pelo pastor e alguns irmãos que ajudavam. Assim ele ficou com uma parte para a sua oficina, e eu fiquei com duas pecinhas. Uma servia de sala de visita, de cozinha, de sala de refeições, tudo numa só pecinha. A outra era meu quarto de dormir. Eu comprei uma mesa e 4 cadeiras, e mais algumas coisinhas. Mas o resto da minha mobília eu mesmo fiz usando caixas de madeira e usando bastante pano azul para enfeitar, fazer cortinas, confeccionar um guarda-roupa com um pau que pastor Baldir pregou na parede. Era muito simples a minha casa, a minha morada, mas eu não estava triste, porque creio que eu era mais alegre do que muitas senhoras morando em palacetes. Aprendi muitas coisas novas para uma americana.
torrar café no quintal, usar pilão para descascar o arroz, catar feijão na mesa, cozinha num fogão de ferro, passar roupa num ferro de brasas. Fiz uma horta, porque somente tinha couve-flor e eu desejava algumas verduras. Gostei de mandioca e de todas as outras coisas, especialmente as frutas. Muitas delas eu comi pela primeira vez e aprendi ainda de tomar mate com todos os visitantes, os irmãos e irmãs, que para mim era um costume bem estranho. Na escola, eu pensei que seria interessante ensinar as crianças a cantar um corinho em inglês. E assim eu ensinei um corinho sobre um fazendeiro que tinha vários animais. E assim as crianças podiam, no corinho, imitar as vozes dos animais. Eles adoraram e cantaram em casa, na rua, na escola. Mas surgiu um problema com isto. Eu não estava ensinando e cantando o hino nacional brasileiro cada manhã ao abrir a escola. Por duas razões. Eu não sabia que era costume, até obrigada, quem sabe, a fazer isto. E a segunda razão, o hino nacional brasileiro era muito difícil para mim naquela época da minha estada lá. Mas um senhor foi às autoridades para me chamar e para eles tomarem alguma providência com aquela americana. Mas tudo ficou bem calmo quando eu fui chamado, fui lá, contei o corinho, o que era, e que eu prometi aprender o hino nacional. E eu aprendi e cantei, mal e mal. Mas é um hino muito bonito e eu gosto muito do hino brasileiro nacional. Naquela época, todos os homens carregavam armas, porque não havia uma polícia oficial. E eles, assim, vingaram as ofensas e faziam tudo por si mesmo. O povo me falava que se eu ouvisse à noite algum barulho ou balas disparando, que eu devia me abaixar e ficar debaixo da cama. Então, uma noite naquela casinha só de madeira, sem proteção, eu ouvi um grande barulho na rua e também ouvi algumas balas. Mas eu não podia ir e ficar debaixo da minha cama, porque eu pensei, ó Pai, tu me enviaste para cá e tu vais me proteger. Eu não vou ficar como uma pessoa aflitíssima debaixo de uma cama, quando tu podes cuidar de mim. E assim eu aprendi e usei muitas vezes o Salmo número 4, versículo 8, que eu vou ler agora. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E posso dizer que em todos os meus anos no Brasil, nenhuma pessoa tentou me fazer mal, nenhum homem faltou
com respeito. E eu viajei muitas vezes só com homens, uma coisa que senhoras brasileiras nunca fariam. Mas que Deus me protegeu. E o povo brasileiro, muito bondoso, muito bom, eles me respeitaram também.